André de Biasi, obrigada pela sua sugestão. O lado sombrio do Castelo Rá-Tim-Bum. Atenção! Essa creepypasta talvez faça você ver esse seriado tão querido e amado com outros olhos. Assista esse vídeo com cautela. Agora vamos para a creepypasta. Castelo Rá-Tim-Bum é um programa que foi produzido em 1994, que conta a história do bruxo Nino, um menino solitário que, se sentindo muito sozinho, com a sua magia, ele traz crianças para dentro do castelo, que são a Pipa, o Zequinha e o Pedro. E eles se divertem bastante e vivem várias aventuras, junto com vários personagens marcantes, como Morgana, Dr. Victor, Caipora, Penélope e entre outros. O Castelo Rá-Tim-Bum é cobiçado por um vilão chamado Dr. Abobrinha, que trabalha com contratos e construção de imóveis. Em seu ponto de vista, se baseando pelo seu projeto, o Castelo Rá-Tim-Bum é antiquado demais. O seu plano era derrubar o castelo para construir um prédio de 100 andares. Mas o seu plano era sempre falho. A causa, muitas das vezes, era por conta da ganância. O que o Dr. Abobrinha não entendia é que o castelo era uma relíquia que não podia ser derrubada, porque é um ponto marcante que conta a história da cidade, especificamente de São Paulo, que possui vários pontos importantes que também contam as histórias da cidade. Os exemplos são Edifício Martinelli, Edifício Joelma, o MASP, Castelinho da Rua Apa e etc. O Dr. Abobrinha infelizmente não entende que Castelo Rá-Tim-Bum era uma dessas relíquias que não podia ser derrubada. O lance da série do Dr. Abobrinha querer comprar o Castelo Rá-Tim-Bum é na verdade uma crítica social sobre a ganância de algumas imobiliárias que derrubam relíquias para construir prédios. E quando isso acontece, a história sobre a cidade vai se perdendo com o tempo. E muitas relíquias, em vez de serem aproveitadas e até mesmo restauradas para virarem pontos turísticos, para que as pessoas conheçam mais a história sobre a cidade, isso não acontece. Muitas relíquias são abandonadas e esquecidas, e até mesmo derrubadas para construir prédios novos. E essa é uma crítica social bem interessante que o Castelo Rá-Tim-Bum faz. Uma prova disso é que eles sempre dão ênfase no Dr. Abobrinha querer sempre comprar o castelo e forçar os moradores a assinarem o contrato à força, mas só que sem sucesso. De tanta luta na justiça, a família de Nino conseguiu fazer com que o Castelo Rá-Tim-Bum não seja derrubado. E com ganho na justiça, isso deixou o Dr. Abobrinha muito irado. E ele, de tanto encher o saco, acabou enlouquecendo. E falava coisa com coisa e ninguém entendia nada. E daí que surgiu o nome Dr. Abobrinha. Foi o próprio Nino que o chama assim. A parte mais engraçada é que quando o Dr. Abobrinha ia para o castelo só para encher o saco, o nome Dr. Abobrinha pegou e todo mundo começou a zoar com a cara dele, o chamando de Dr. Abobrinha. E como ele não estava muito bem da cachola, muitas das vezes andava até mesmo disfarçado e até se vestia de mulher, só para enganar os moradores.
com os contratos que ele mesmo fazia. Ele até falsificava assinaturas. E seus planos muitas das vezes davam muito errado. E os moradores sempre quebrando ele, sempre mostrando o contrato legítimo, mostrando que o casarão é uma relíquia e que não pode ser derrubado. E quando o Dr. Abobrinha saía do casarão, em vez de sair furioso, ele acabava dando muitas risadas enlouquecedoras e acabava falando coisa com coisa, sempre mostrando o contrato falso para o nada e falando: quando eles assinarem esse contrato, o castelo será meu, uá, uá, uá. E depois de dizer essas palavras, ele saía correndo. Apesar da família de Nino se sentir segura, muitas das vezes eles ficavam assustados com o Dr. Abobrinha. Voltando para o casarão, e apesar de ser um casarão bem grande, a parte mais triste é que os tios do Nino... A parte mais triste é que o tio do Nino perdeu a paciência com o pobre Nino. Em vez de construir um quarto para ele, eles não fizeram isso, na verdade, para gastar o menor custo possível com ele. Eles encontraram um pequeno cômodo que não era usado. E esse cômodo está localizado embaixo da escada, dentro do casarão. A verdade é que esse cômodo estava sendo planejado para ser o porão, mas só que a ideia foi abandonada e esse cômodo ficou de lado e acabou sendo esquecido. Isso porque já tinha um porão localizado embaixo do casarão. E como esse cômodo não era usado, eles decidiram então transformar esse simples cômodo no quarto do Nino. E assim foi feito. E para o quarto, eles compraram uma cama pequena, um guarda-roupa e os brinquedos que o Nino mais gosta. E é claro, tudo com o menor custo possível. E para não gastarem dinheiro com tintas, eles pegaram os gibis do Nino e colaram na parede, folha por folha. Gibis da Turma da Mônica. Era os que o Nino mais gostava de ler. Tentaram matricular o Nino na escola, mas nenhuma escola aceitava ele. As principais desculpas que eles davam são de que não havia vagas. A triste verdade é que eles não aceitavam o Nino só porque ele sofria de atraso mental. Esse lance das escolas de não aceitarem o Nino, na verdade, é uma crítica social que a própria série faz sobre as escolas não aceitarem crianças especiais e sempre darem desculpas falando que não há vagas. No primeiro episódio, eles até dão ênfase no Dr. Victor falando que eles tentaram várias vezes matricular o Nino, mas só que sem sucesso. E para afastar a tristeza, o Dr. Victor fala para Morgana: nenhuma escola aceitará uma criança com 300 anos. O que o Dr. Victor quis dizer na verdade é que já faz mais um ano que eles estão tentando matricular o Nino, mas só que eles não conseguem porque nenhuma escola aceita ele. E um ano remete a 365 dias. Em 300 dias, eles estão sempre nessa luta em cada ano tentando matricular o Nino. Vendo que nenhuma escola irá aceitar ele, eles até colocaram dentro do castelo várias atividades educativas para ajudar no desenvolvimento físico e mental do Nino. A parte muito boa é que o Nino está progredindo com as atividades educativas. E quando o Nino não entendia alguma coisa, com muita paciência, a Morgana, ela ensinava ele. E como o Nino era apaixonado por animais, eles colocaram alguns animais dentro do castelo. Voltando para a família de Nino, o motivo da Morgana
e do Nino estarem sempre usando roupas que cobrem o corpo e também maquiagem forte na cara. Tudo isso provocado pelo próprio Dr. Victor. Isso porque o Dr. Victor ele sofre de estresse e também sofre de ataques de fúria. Quando alguma coisa não dá certo para ele às vezes desconta todas as suas frustrações e raiva na sua esposa e também no seu sobrinho. A principal frase que ele fala quando está muito zangado é raios e trovões. E esse é o principal motivo do porquê a Morgana e o Nino estarem sempre cobertos. É para esconder os hematomas provocados pelo Dr. Victor. O que de fato aconteceu com os pais do Nino. Em um dos episódios de Castelo Rá-Tim-Bum, que eu não lembro agora o nome, em um álbum de fotos, é mostrado e revelado pra gente de que os pais do Nino eram astronautas. Eles viajaram para o espaço sideral nos anos 90 e deixaram o Nino desde criança sendo cuidado pelos tios. E desde então o Nino é cuidado pelos tios. Mas a parte mais triste e até mesmo perturbadora, os pais de Nino nunca voltaram para a Terra. Eles na verdade se perderam no espaço e nunca mais foram encontrados. É aí que vem a parte perturbadora. Os colegas astronautas dos pais de Nino acreditam fielmente de que eles foram atacados por um buraco negro. E um detalhe mais chocante, eles não estavam sozinhos. Uma pequena equipe foi com eles. Mais ou menos umas 6 pessoas. Eles foram estudar os exoplanetas. Ao entrarem em um buraco de minhoca, a nave se perdeu e perde conexão com a torre. Uma equipe de buscas foi enviada, mas só que eles não encontraram a pequena equipe e nem a nave. A notícia foi dada aos tios do Nino, de que os pais do garoto nunca foram encontrados e que eles não poderiam avançar mais nas buscas. Isso porque o espaço sideral infinitamente é muito grande e arriscado demais. Os tios do Nino, sabendo disso, e para não aterrorizar o menino, eles apenas omitem a verdade, dizendo para ele que seus pais estão viajando no espaço e que, infelizmente, eles não poderiam voltar por conta do espaço e tempo de distância. Para combater a solidão e a tristeza, o Nino criou um mundo imaginário. E no mundo dele tudo é mágico. Seus tios, hostis, viraram bruxos bondosos. E o Nino virou um aprendiz de feiticeiro. Seus animais de estimação viraram animais mágicos e sábios. Por exemplo, o velho gato, que ficava dormindo o dia inteiro, virou um gato sábio, na imaginação de Nino, que o orienta. A cobra, que nem mesmo gosta de carinho e nem afeto, se tornou uma cobrinha carinhosa, que adora afeto e muitas das vezes alegra todo mundo com seu sarcasmo. A verdade é que a cobra celeste, que é o nome da cobrinha de Nino, ela anda pela casa. E ela não tem nenhuma casinha para ficar. E na imaginação de Nino, a cobra celeste mora em uma árvore que fica dentro do castelo em sua imaginação. A imaginação de Nino nada mais é do que um refúgio psicológico. Um mundo encantado, cheio de criaturas mágicas e falantes. As crianças Pipa, Zequinha e o Pedro são os únicos melhores amigos que o Nino fez. Mas só que, infelizmente, eles não vão muito para o casarão do Nino.
por conta do preconceito dos pais e das crianças em relação com a idade do Nino. O Nino, na verdade, é um rapaz que tem 30 anos, que possui uma alma de uma criança de 10 anos. E como ele é muito apaixonado por fantasia, ele se imagina como um bruxo de 300 anos. E quando ele tá sozinho, ele imagina que está brincando com seus melhores amigos.